o fator de decidir a data e vir foi só questão de tempo mesmo. Então eu fui desenvolvendo o tempo, me organizando com relação E quando à minha você falou agenda. isso pro seu marido? Ele Como ach- foi essa Ele conversa? achou que você era louca. Não é, marido? Ainda Achou que acho. Ai, meu Deus do céu! Então, Puxa, Meu marido, puxa essa cadeira lá, marido. Esse é o Danilo, esposo do João. Olá. Eu conversei primeiro com o João, né? Porque nós dois não nos conhecíamos. Quando ele chegou para você e disse que nós estávamos conversando e sobre o que nós estávamos conversando, qual foi a primeira sensação que você teve? Tá, quando não passava de uma conversa, pra mim, eu já tava achando uma conversa válida porque estavam surgindo dicas muito boas. Então, até um projeto que a gente já estava em andamento, né? Com uma conversa que ele teve, esclareceu muitas dúvidas e a gente conseguiu dar andamento nisso. Então, da sua competência já não tinha dúvidas, porque numa conversa a gente conseguiu desenrolar um projeto que a gente tinha planejado e ele saiu melhor do que nós esperávamos por conta disso. Mas numa conversa informal, não era uma conversa paga, não era uma conversa Não. nada. Tipo, não era mentoria, não era nada. Era isso que nós estávamos comentando. Uhum. Né? tá falando de qual das conversas? A primeira ou a segunda? A que você tava ou que eu tava sozinho com ela? Aqui você estava sozinho. Não, na verdade a gente teve a nossa primeira... Primeiro você deu aquela dica, depois aí a gente começou a implementar algumas coisas, depois a gente teve aquela nossa primeira reunião a respeito de vamos conversar um pouco mais para você entender sobre o projeto, a forma como eu trabalho. A gente conversou ali, que era para ser uma reunião de meia hora, foram 4 horas de reunião. E Pensa. a gente fez 4 horas de reunião ali, e aí a partir dali começou a ferver esse negócio de fazer. Foi quando eu levei para ele e falei que tava melhor. E assim, o meu marido é uma pessoa que faz muito... ele acredita muito na minha opinião, porque ele sabe que eu também sou seletivo. Eu não faço Você as coisas filtra. por impulso, né? Uhum. Então eu sinto a vontade de fazer, eu vou lá, eu analiso e depois de analisar eu vou e faço. Não ajo por impulso. Eu tenho o impulso dentro de mim, mas eu não faço nada agindo por impulso. E foi o que eu te disse. Eu, de início, tive a impressão de que estava sendo convencido pelo que você falava. Quando eu tive a certeza que não era, aí eu peguei e falei para ele que eu tinha a vontade de fazer isso. Como ele já sabe que não precisa se preocupar com o que eu vou passar para ele, porque eu não estou falando besteira, não é da boca para fora, não é aleatório, ele geralmente, na maioria das vezes, ele sempre dá um ok positivo e me apoia nos projetos. Então, quando você chegou para ele, nas minhas primeiras impressões, era só uma conversa, então ele não tinha opinião formada. E eu também não tinha passado o que eu achava de você sobre ele. Era a minha opinião, e ele, com base no que eu passava, ele formou a opinião dele, que não era bem uma opinião, né? Isso era só uma impressão. Depois que foi definido o que realmente a gente queria, ele já sabia que não precisava montar uma opinião, porque eu já tinha a opinião formada e era uma opinião certa, entendeu? Porque agora, o projeto que a gente está desenvolvendo é para me levar até um nível maior do que eu já estou. Mas no nível que eu cheguei até aqui por conta disso. Então eu sei que é assertivo. Entendeu? A minha intuição e as coisas que eu desenvolvi sozinhos até aqui foram muito bons. Mas chegou um momento que a minha intuição ainda é boa, sim, mas eu não tenho braço suficiente para fazer isso sozinho. E qual foi o momento, Danilo, que você desacreditou? Ou você teve alguma dúvida? Ele não desacredita não, amor. Não? Não. Eu confio muito na intuição do João Vitor com referente às pessoas. Sim. Então mas assim, eu tenho que ter uma conexão também, porque quando eu não gosto de uma pessoa mesmo que... Não vai, né? Isso, não desenrola, não tem como. Mas quando a gente teve aquela reunião que eu participei, já tinha sido depois da primeira fase de um projeto nosso, que já tinha funcionado, então eu não tinha por que duvidar. Eu estava curioso para saber o que ele tinha planejado, que nós iríamos fazer, que nós iríamos executar, mas a gente já tinha um norte de como ia funcionar, porque a gente já tinha uma fase 1 desse projeto que estava em andamento. E quando eu falava para você que seria muito difícil ele conseguir sozinho, sem você, você tinha noção do porquê era? Uhum.
Eu tinha porque não é algo pequeno, que a gente não pensa pequeno. Então eu sei que ia ficar muita coisa pra ele fazer, porque ele já é uma pessoa que tem... E não é que ele não daria conta, Sim. tá? É que ele não teria tempo, ele não Aham. teria energia, ele não teria condição física, mental de arcar com todas essas atividades sozinho.